Vamos fazer aqui nossa live com os palestrantes da nossa quinta Conferência Internacional Curso em Milagres. Deixa eu chamar todo mundo, mas espera aí. Olá. Olá, Boa querida, tudo noite. bem? Boa Deixa noite. só um momentinho pegar um fone de ouvido. Eu deixo. Esqueci do... Esqueci do Não, fone. não é o. Bom, O tá preto. ouvindo bem a minha voz também sem fone, Tô. assim? Tá sim, né? Então acho Tá que eu nem vou usar tranquilo. o fone. Tá tranquilo. Carmen? Oi, boa noite. Oi, boa noite. Boa Gente. noite. Boa noite, gente. Boa noite, meninos. Aí, pronto, acho que agora vem todo mundo. Peraí. Com bastante gente, mais assim, né? Mais assim mesmo. Aí, chegamos Boa todos. noite. Que bom, Boa meninos, noite. estarmos aqui juntos, viu? E muito boa noite para quem está aqui já junto com a gente, né? Super obrigada a todo mundo. E faz um tempinho que eu não falo com todo mundo. Vocês estão bem? Tudo? Bem. Tudo ótimo, tudo ótimo. Que bom, que bom. Contando os Então, dias. eu também estou contando os dias aqui, entendeu? Já já a gente vai se abraçar, né? Já já. Certo? E, bom, meninos, eu acho que assim, o que eu queria falar para o pessoal, né, que está aqui, é que nós estamos esperando todos, né, todos ali em Florianópolis, na cidade da Carmen, né? E, e se tiver, né, e nós vamos lá com o carinho dela e da Yas, né? A gente vai chegar lá com o carinho deles. E eu acho que o que a gente podia conversar aqui, pelo menos um pouquinho, né, para o pessoal conhecer um pouquinho mais da gente, é, assim, a importância ou então o papel do curso na vida da gente, se é que dá para a gente descrever, né? Eu não sei se dá para descrever isso, mas, né, eu acho que seria gostoso, assim, a gente falar com todo mundo, né? E aí a gente vai dizendo, né, assim, as coisas que a gente mais sente em relação a essas mudanças mesmo, né? Porque não tem outra palavra para dizer, né? A gente muda mesmo, né? A gente muda toda a percepção, a perspectiva, né? Do que a gente tem aqui nesse mundo, né? Quem começa? E, aliás, deixa eu só fazer um avisozinho antes, dois, na verdade, dois. É assim, primeiro, o Martim Meraggio, né, Carmen? Martim Merádio, Meraggio isso aí. não conseguiu estar aqui com a gente por causa da agenda dele, né? Ele não conseguiu estar, mas ele tinha mandado um abraço para os brasileiros. E outra coisa é o seguinte: nós estamos aqui reunidos, todo mundo pode perguntar à vontade, né? Falar à vontade aqui com a gente, ou pedir para explorar um assunto que a gente vai fazer isso com prazer, certo, amores? Tá? Certo. Bom, acho que eu vou começar Por a favor. falar. Então, da importância, como você diz, Maria Amélia, não tem como colocar palavras que dimensionam, que aponte alguma coisa que está além das coisas desse universo, porque é um valor que transcende as coisas do mundo aqui. Porque é um caminho, é uma jornada que nos leva de volta à paz. E a paz é a condição de nós lembrarmos novamente do nosso ser, de quem nós realmente somos. Então, o curso, eu sempre tenho dito que ele é o último material que nós precisamos estudar, no sentido de que, quando ele chega em nossas mãos, ele tem tudo o que nós precisamos. Através dele, nós temos como alcançarmos, né, essa abertura de aprendermos a ouvir ao Espírito Santo
E é isso que é a nossa jornada, não há nada mais a ser buscado do que lembrar quem que nós somos como Cristo, como Filho de Deus, como seres despertos. E o curso, ele nos deixa na antessala, nos deixa prontos para nós ouvirmos diretamente do Espírito Santo quem nós temos, quem nós somos. Então, é um valor que não tem como descrever aqui, não tem nenhum tesouro no mundo que possa equivaler a ele ou que possa nos oferecer mais. E isso se reflete já dentro da jornada, já mesmo ainda estando com a consciência dentro de uma limitação individual, nós já recebemos por respingos, por efeitos secundários, já uma maneira mais leve, mais harmoniosa de vivenciarmos. E isso não tem preço. Não, não, não tem preço. Aí você fala tudo que a gente está pensando, né, meninos? E aí a gente vai falando, nossa, né? E aí, que mais, né? Mas, sabe, uma vez, eu tenho um médico muito amigo, né? Hoje ele mora no Rio. E uma vez, e ele sabe, sempre foi um espiritualista, né, e tal, e não sei o quê. E aí eu comecei a estudar o curso, e por gratidão, porque ele tinha me ajudado em uma série de coisas, e eu dei o curso para ele, né? E aí, isso faz muitos anos, tá bom, gente? Não existia Grupo Mera, né? Bem longe ainda de existir. Aí eu dei para ele, ele abriu, ficou, depois de um mês mais ou menos que ele ficou com o curso na mão, ele falou, sabe, Meia, Meia é o meu apelido, viu, gente? Sabe, Meia, eu achei muito interessante, né, tudo, mas eu vou te dizer, eu não posso estudar esse curso. Porque ele, assim, ele é palestrante, ele tinha um monte de alunos, né, dentro do que ele ensina. Ele falou, porque senão eu vou ter que pegar tudo o que eu sei, ou o que eu penso que eu sei, trancar num quartinho para poder estudar isso. Não deixa de ser verdade, né, gente? Sabe? Então, assim, mas eu acho que cada um está num momento, né? E tá tudo certo também. Mas eu acho que sentir isso que a Ingrid acabou de descrever é assim, é quando a gente realmente está aberto para este curso, né? Quando a gente está aberta para esse estudo. E para nós, para mim, pelo menos, eu vivo dizendo isso, né? Que não tem preço, né? A cada voltinha que eu dou para trás, né? Cada passinho que eu dou para trás, cada espaço que eu dou para o Espírito Santo falar por mim, né? Olhar por mim, né? E tudo, gente, isso não tem preço, né? Mas e aí, quem mais? É muito louco isso que vocês estão falando, porque para mim ele entrou, quando chegou na minha vida, eu fiquei muito feliz, mas ele entrou, eu acho que já tenho contado várias vezes isso, pelo lado da rebeldia. Ele foi um bálsamo, assim, para uma sensação que eu tinha, esse mundo tá equivocado. Ele tá de ponta cabeça, eu não entendo, eu não gosto, e daí eu abro o livro e ele fala exatamente mais ou menos isso. Aí eu fiquei extremamente feliz de não me sentir louca, sabe? Assim, poxa, tem alguém, e esse alguém é Jesus, que está falando o que eu penso. Olha que loucura, né? Mas aos poucos, né, a cada leitura, parece que vai em espiral, a gente vai tendo uma compreensão diferente, mais profunda, e começa esses lugares de paz que realmente eles são inexplicáveis, né? Eu já tentei explicar com palavras, mas são uns momentos que, embora as loucuragens do ego ainda continuam, né, no dia a dia, parece que mesmo assim isso fica muito mais superficial e aqui atrás já tem uma sensação de tem a voz do Espírito Santo que me ajuda a ver de outra forma, sabe? Então, para mim passa um pouco por esse lugar, né? Da paz, como a Ingrid falou.
Uhum. É. Uhum. Coelho, Que oi, bom, né? Primeiro, obrigado, né? Por mais essa oportunidade da gente estar junto aqui. Eu acho que vai ser muito bacana, porque nós vamos poder compartilhar com todos vocês, quem estiver na conferência. Eu e a Paty, a gente iniciou o estudo, né? O curso em Milagres juntos, praticamente há 5 anos. Nós estamos estudando e praticando, o que é o mais importante é o praticar, né? Uhum. Então, eu gosto muito de me lembrar, né, e reforçar para mim, né, que o livro ele está sempre falando a mesma coisa, né? Então, Jesus usa formas distintas, vamos se dizer, né? Mas o conteúdo é sempre o mesmo. Então, e o que para mim, né, tem ajudado muito, né? E eu trago como se fosse, né, uma grande prática e uma grande lição do livro Um Curso de Milagres é a respeito da percepção, né? Então, tudo é baseado na percepção e agora a gente já sabe que a gente tem uma nova maneira, um outro jeito de olhar para as coisas, um outro jeito de perceber as coisas aqui no mundo, ainda aqui no mundo, mas agora com uma percepção mais amorosa, com uma percepção como a Ing e a Carmen trouxe, com mais paz na nossa mente, no nosso coração, que é a percepção do Espírito Santo, né? Então, que bom que a gente está podendo compartilhar isso e podendo reforçar esses ensinamentos na nossa mente, né? é, Perfeito. A minha experiência aí é parecida com a Carmen, né? Eu acho que eu tava assim, ó, só esperando alguma coisa chegar para eu poder compreender. E, enfim, e o livro chegou mesmo e me respondeu assim tudo, né? E eu realmente tranquei tudo no quartinho que eu tinha aprendido até então, né? Sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade e tudo. E eu falo que, né, eu passei um ano, acho que Jesus me resetando, assim, sabe? É, e aí, depois, né, disso, dessa grande, assim, que é grande mudança mesmo, a minha vida mudou completamente. Uhum. Completamente, né? Ó, completamente, mente. Eu falo muito isso, assim, hoje eu tenho uma sensação mesmo que eu vivo na mente. Eu vivo assim, sabe? É algo que eu vivo na mente mesmo, assim. Hoje até a gente estava conversando com a Pri, que a Pri tá aqui em casa, e, e o quão é perfeito, né? Você viver com esse conteúdo, né? Porque é só aí que tem descanso. Então, hoje, realmente, minha vida né, o que parece ser, essa vida aqui, ela tem muito descanso. Então, isso é muito descanso. Tem momentos, tem. Mas, né, como Jesus até fala no livro mesmo, né? Você ainda vai dar bola aí para uns badulaque. E tá tudo certo, né? Mas os teus pés estão muito mais firmes do que você imagina, né? Nesse caminho. Então, e eu confio muito nisso. E hoje e reconhecer isso fez toda a diferença no meu caminho. Porque eu não reconhecia, sabe? Reconhecer que sim, sim, né? Eu tenho uma experiência de mais descanso, que essa sempre foi a minha oração. Eu queria um descanso, eu queria descansar na mente, assim, né? E, e se hoje eu não descanso, eu sei já o porquê, e aí eu posso escolher de novo, né? é, é, Então, é isso. Nossa, isso não tem preço. Então, assim, obrigada, né, por a gente estar aqui reforçando isso para a gente mesmo. E estendendo essa certeza, né, porque é sobre isso, é essa certeza, né, que Jesus realmente
Ele entrega tudo que ele oferece. Sim. Não, ele faz mesmo. Falando isso, eu lembrei, né, que eu tenho muitos alunos, né? Ainda bem, né, gente? Né? Então, que a gente tem, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim, que, poxa, elas não, assim, eu não consigo, elas falam, né? Eu não consigo aplicar um curso em milagres, eu não consigo. Quando eu quero ver, eu já tô com raiva, né? Quando eu quero ver, eu já respondi. Então, assim, a sensação de não ser um bom aluno de um curso em milagres é muito, é o não descanso, né? Uhum, Gente, é o não descanso. Então, assim, o que a gente pode, né, passar para todo mundo é que o fato da gente olhar para isso, né, o fato da gente olhar, olha, mesmo, fiquei com raiva, né, olha, é isso mesmo, estou aqui, entrei no furdúncio do ego, né, e aí uhum, essa consciência, né, que inclusive a gente não pode dizer que era o primeiro passo, mas ela é um grande passo, né? Ela começa também e ela vai e volta, porque dentro, né? Dentro daqui do nosso mundinho, né? Que vocês fizeram e me botaram aqui, entendeu? Né? Então, assim, aí dentro desse mundinho a gente ainda vai ter todas as emoções, porque nós somos um com todos. E uhum, assim, e nós somos excelentes alunos, né, do Jesus, quando nós estamos olhando para a mente, quando a gente toma consciência do que está acontecendo, né? Aí, a partir disso, é que a gente vai poder, então, escolher, né, de forma diferente. Quando der, tem hora que a gente pensa, a gente está consciente, mas aí a gente fala, não, não consigo fazer de outro jeito. Tá tudo certo, porque é assim, essa consciência e esse passo a passo, não é? Porque o passo a passo, indo devagar, né, indo uma hora, depois outra hora, eu dou mais um passinho, isso é gentileza, né? Isso é autogentileza. E quando a gente tem gentileza, a gente não pode estar com o ego, né? Porque o uhum, ego não tem, a não ser a falsa gentileza, né? Isso ele tem. Que é a falsa gentileza, assim, ó, eu vou cuidar de mim e quero que vocês se danem. Né? uhum, Então, assim, mas a gentileza real, a gentileza genuína, ela leva todos. Então, quando eu não consigo escolher o Espírito Santo, ou quando eu não consigo, ou eu acho que eu não estou conseguindo ouvir, tudo bem também, né? uhum. Porque ele está sempre disponível e a hora que der a gente consegue ouvir, e a hora que der a gente vai, Uhum. né? E É isso é isso. muito importante para a gente lembrar todo mundo, né, que estiver aqui com a gente, É, certo? E lembrar a nós mesmos também, né? com Tá? certeza. Principalmente. E, Isso. e o que eu sinto também, que é um presente de um curso em milagres, né? Como, assim, eu já passei aí por muitas linhas e tal. Não tem onde você não consiga aplicar. Onde você... É só se você não quer. Né? É em tudo, né? É em tudo, com todos, em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Então, assim, isso trouxe, assim, para mim uma clareza e uma constância. Não, isso a constância não é sobre a paz, mas é sobre o treino, né? Sim, Porque a paz ela vem com esse processo, né? Mas é com essa constância, assim, é como se a mente abrisse mesmo, assim, se o mundo abrisse e falasse, ó, tá tudo aqui. Não tem um lugar onde dá para passar sem treinar, sabe? Assim, sim. isso para mim me traz muita segurança, Uhum. muita, sabe? Não tem um lugar onde eu não tô decidindo com quem eu tô indo, com quem eu tô fazendo, do jeito de quem eu tô fazendo. Tô fazendo do jeito da Patrícia ou tô fazendo do jeito do Espírito Santo? Né? Certo. E o jeito não é o jeito de fazer, né? Mas é com Sim, quem eu tô aqui. Eu tô sempre. seguindo Patrícia, né? No sentido
né? Sistema de pensamento equivocado, né? Nunca tá bom, sempre ali. Ou eu tô me abrindo para esse um outro jeito Uhum. de, né, de fazer, não de fazer as coisas, mas o lugar da mente, né? Porque não é sobre o que eu estou fazendo, mas é como, né? Como eu quero experimentar isso que eu estou fazendo, né? Então, nossa, daí é tudo, é tudo. É estudando, é passeando, é lavando roupa, é lavando louça, é comendo, é andando, é no açougue, no supermercado, no trabalho, com a neta, com a filha, com o marido, com os amigos, no barzinho, no nanana. Gente, é tudo. Olha que delícia. Nossa, eu me senti assim abraçada mesmo nesse sentido, sabe? Que tá aqui, ó. Tá aqui o Uhum. tempo todo aqui, né? Nossa, ai, que delícia. Sabe o que eu estava pensando agora enquanto você falava, Paty? Estava me lembrando da sensação da culpa, né? Como muitas vezes, até pela própria bagagem que a gente tem de outros caminhos, digamos assim, parece que se a gente não pratica ou se a gente cai de novo no ego, aí rola uma sensação de culpa gigantesca. E para mim foi um caminho. É um caminho, não foi, né? É um caminho meio difícil se desfazer dessa culpa, porque nada vai acontecer, né? Se eu cair de novo na armadilha do ego. Isso para mim tem sido uma grande revelação. Que lindo. Ele não vai ficar chateado comigo, nem o Jesus, nem o Espírito Santo não passa por esse lugar. Mas esse desfazer dessa culpa, poxa, não pratiquei hoje, meu Deus, eu não fiz isso, ai meu Deus, como a Maria Amélia estava falando, não é isso que nos faz bons estudantes ou De não, modo né? algum. Mas tirar essa carga de culpa de que alguma coisa vai acontecer, uau, tem Nossa, sido para mim uma das coisas mais libertadoras que traz, né, Jesus ali com o seu ensinamento. perfeito. É exatamente Exatamente. isso. E o próprio processo, né? Eu já falei isso aqui várias vezes, né? Eu vivia no medo. Medo. Um constante medo. Tinha um medo. Então, assim, hoje, e eu conheço essa sensação. Eu sei o que é isso. Assim, né? Eu reconheço isso em mim. Então, por isso que eu falo assim, hoje, quando eu percebo que o medo aperta, eu falo, vixe, que bom, estamos chegando. É, Sabe? É olhar para isso, os sabe? medos, né, É, mensagem? É olhar para os é medos. É isso. que Opa. nós não acreditamos nisso ainda, mas não totalmente, né? Mas todos os medos, então, que são feitos por nós, eles precisam ser, né, trazidos à consciência para que a gente possa ver que eles não são nada, né? Uhum. Só que aí a gente não vê sozinha, né? Aí a gente vê com o Hum. Espírito Santo. Então, essa faz toda a diferença. Oi, Tema? O Lux diz assim, né, que é difícil aplicar o 100. O ego sempre pula no meio do caminho. Aí a Caterine fala, né, tudo que acontece nos chama para o treino mesmo. É. Tudo. Absolutamente tudo. Mas se a gente pode, não precisa, né? Precisa palavrinha do ego, mas a gente É. pode, né? A gente pode olhar para isso, Lux, né? Assim, de forma mais gentil, no sentido de nós sermos alunos, né? A gente é aprendiz, Uhum. não é? Uhum. Então, assim, vão acontecer e as coisas vão ainda, né, surgir. O ego vai sempre pular, porque esse aqui é o mundo do ego, né? Uhum. Tá? Então, o que nós estamos fazendo, o nosso, né, olhar para dentro, lembrar que é medo e tudo mais, a gente vai fazendo, né, passo a passo. E assim, quando a gente se junta, né, meninos, isso é toda a diferença, isso faz toda a diferença, porque a gente junto, a gente lembra um ao outro, Claro. né? Uhum.
E, Uhum. afinal de contas, certo? O curso continua sendo um autoestudo, né? Ele foi Sim. escrito só para mim, mas vocês são outras partes de mim, então tá tudo certo. Continuo estudando comigo mesma, São não é? os mins nossos, os mins. Isso, É. É por isso que né? esses encontros são tão legais, né? Essa Sim, conferência que o Grupo Mera nos oferece dessa forma tão bonita, né? É super fundamental, porque daí a gente consegue se juntar, passar vários dias lembrando juntos. Imagina que presente maravilhoso, né? Com pessoas que de alguma forma já caminharam um pouquinho mais do que a gente, que não significa nada mais do que já olharam algumas coisas, então nos ajudam a lembrar, e outro que também não viu também nos ajuda a lembrar, então é muito bonito, né? todo mundo. Sempre essa troca, É, né? É fundamental. acho Sim, fundamental mesmo, moçada, nesse caminho, né? Que eu acho que a Ling, que foi a que mais, né, mais esteve presente nesses eventos presenciais, né, assim, faz muita diferença, né, Ingrid? Mas eu ia falar tanto na minha experiência individual aqui na cidade, quanto nos eventos, né, Maria Amélia? Eu tenho assim, os testemunhos do quanto faz a diferença essa troca de experiências, porque é a lei do espírito que o que a gente dá, a gente recebe. E Isso. quando a gente oferece, então, o que nos é dado, nós recebemos de volta e vem reforçado na gente. Então, essa troca de experiências realmente, o estudo é individual, mas a troca de experiências, ela se fortalece muito, muito. E eu acho até mesmo, eu ouso a dizer que ninguém faz o curso absolutamente sozinho, Não, porque não tem justamente esse fortalecimento que vem do testemunho dos nossos irmãos. Então, quando a gente encontra pessoas que a gente pode falar diretamente sobre o mesmo assunto, na mesma linguagem, na mesma compreensão, porque tem o realmente mesmo interesse, isso, que tem o mesmo interesse, é maravilhoso. é, é muito gostoso. E fora isso, gente, quando a gente está junto, é festa, né? É, Total, total. É é festa uma também, é festa. mas é uma festa, é uma alegria, tem um Sim, pouco de euforia, mas na superfície, dentro, a gente sente a paz, estende a cura, estende pela simples presença um do outro. sim. É Sem palavra super importante isso. alguma, nós somos a lembrança do ser do Espírito Santo um do outro. E isso a gente tem essa oportunidade de vivenciar mais facilmente, porque às vezes dentro do contexto de família ou do contexto social, onde não se pode muitas vezes falar abertamente, então pode parecer mais difícil, embora que se tenha também esse retorno, mas fortalece mais quando a gente tem essa oportunidade de trocas. Ah, E sim. pelo menos nós aqui em Santa Rosa, a gente tem praticado muito essas trocas e visto os resultados, o quanto o curso é bem aceito e o quanto Enquanto ele é muitos irmãos estão prático, vivenciando é já isso mesmo. A dos vivência. benefícios, vamos chamar assim, dos Isso. efeitos secundários da cura. Tem alguma coisa? Peraí. O Dr. José Otávio fala que quanto mais estudamos, mais temos vontade de nos relacionar. Verdade, verdade. E um Mesmo ponto que que às vezes mesmo. Vai, pode falar, Ingrid, por favor. eu só ia complementar que ficou talvez em aberto, talvez não totalmente esclarecido logo no início, quando nós falamos, quando você trouxe, Maria Amélia, do exemplo do teu amigo, do médico, de ter que largar, que há uma ideia, há resistências, é óbvio que nossa mente tem resistências a largar aquilo que ela fez, que ela ama, que é esse mundo de separação. E essas resistências, às vezes, se manifestam através
de um sentimento, de uma ideia de sacrifício, como se nós tivéssemos que largar algo para fazer o curso, ou tivéssemos que mudar a nossa vida para poder vivenciar o curso. E o curso, ele é totalmente num nível separado do que acontece dentro do mundo comportamental. Então, nós continuamos fazendo dentro do mundo comportamental o que é feito, o que faz parte aqui do sonho, dessa projeção, e é na mente que nós temos uma percepção diferente, e isso não significa um sacrifício algum, porque a mente é que compreende que ela tem tudo quando ela está na paz, quando ela está na segurança, quando ela está no descanso em Deus. E ela abençoa as coisas que são feitas no nível comportamental. Acho que no Congresso a gente vai frisar muito esses dois níveis, né, Bastante. Maria Amélia? O nível da É. mente e o nível comportamental do físico, porque a cura passa por isso, não há como falar de cura sem diferenciar entre ambos. E uma vez diferenciado, nós aprendemos que podemos sim viver o curso e que não há sacrifício algum, de forma alguma, de nada. Pelo contrário, nós até ficamos mais livres, mais leves dentro da funcionalidade, vamos dizer assim, do nível comportamental, mas com o foco voltado para a verdadeira cura que é na mente. Então não é necessário largar nada, pelo contrário, o Espírito Santo não tira nada de nós, ele não tira o pouco que pensamos que temos, ele o abençoa e o usa para nós voltarmos a novamente estarmos na condição na qual Deus nos criou, que é esse estado de paz. E só Vamos lamentar, então, aproveitando. essa ausência de sacrifício. Não, isso é extremamente importante e nós vamos mesmo, né? Nós todos lá vamos reforçar isso, né? Lembrando que o Mirage fala a mesma língua que a gente, né? Então fica muito gostoso. Mas assim, Uhum. só falando com o José Otávio especificamente, assim, realmente nós vamos perdendo o medo de nos relacionarmos, porque o instrumento de ensino para a gente chegar nessa paz aí, né? O instrumento, se é que um curso em milagres é o seu caminho, né? São os relacionamentos, certo? Então, aí o autor do curso usa todos os nossos relacionamentos mesmo, com as pessoas, com as situações, né? Com os acontecimentos. Ele usa o nosso relacionamento com tudo para que a gente Uhum. se autoconheça, né? E aí nessa volta, né, desse autoconhecimento, a gente vai fazendo, que é tudo junto, né, gente, tá? É tudo junto. A gente vai fazendo essas escolhas que no começo é muito assim, nossa, eu preciso estar consciente, né? Será que eu tô com ego? Será que eu tô conseguindo ouvir o Espírito Santo? Mas depois vai ficando automático, porque o ego também não muda, né? Ele fala sempre a mesma coisa, entendeu? Então, aí a gente vai ficando vai com não digo ouvido, porque eu não sou uma pessoa que ouço nada, não tenho grandes experiências, mas eu chamo tudo de experiência mística a hora que eu aceito o milagre, né? A hora que eu falo, peguei o ego. Pronto, agora eu ouço o Espírito Santo. Então, eu brinco que isso daqui e isso é experiência mística mesmo, porque para nós aqui no mundo, né? Então, assim, e a gente fica mesmo, né? Sem mais medo de nos relacionar, sabe? Todos os relacionamentos estão bons, eles testemunham, né? Que é uma palavra que o Jesus usa e a Ing usa muito também, eles testemunham a minha escolha, né? Pelo Espírito Santo. Eles testemunham que antes eu estava de mãozinhas dadas, braço dado com o ego, dançando com o ego, né? E aí eu posso rir de mim, e aí eu posso me perdoar depois, né? Porque isso ainda vai acontecer, né? Mas tudo bem, porque, sabe, aí estão vocês aqui para me lembrar, né? Ou para me ajudar a olhar e falar, olha, tá tudo bem, entendeu? Pronto, escolhi o ego outra vez, né? Em qualquer pontinha de ansiedade, em qualquer pontinha de mal-estar com qualquer coisa, mas e aí todo mundo me lembra, né?
Certo, José Otávio? Porque aí, ó, todo mundo eu vou me relacionando e todo mundo vai me lembrando, né? E que mais, gente? Alguém gostaria? Tem alguma coisa, Eliana? Alguém gostaria que a gente falasse sobre alguma coisa? Aí a gente fala especificamente sobre alguma coisa, isso também pode ser, né? J. Medina Pérez, É. eu tinha pedido para ele refazer, que eu não tinha entendido direito, que ele diz assim: falem um pouco das bondades do próximo evento que já está pertinho. Bondades? Isso. Ah, ele está falando para falar um pouco sobre o conteúdo do evento. Ah, tá, tá. O conteúdo. Bom, a Ing já começou a falar. Não, assim, todos nós estamos falando, tá bom, gente? Todos nós estamos falando do conteúdo mesmo que a gente vai ver lá. Mas, assim, especificamente a palavra cura, né? A Ing acabou de falar. Porque a confusão de níveis é muito grande, né? A gente sempre vai achar que a gente vai curar o corpo ou curar as situações no mundo, e nós vamos ter todos, pelo menos nós vamos destrinchar, né, todos os nossos recursos, não é? Para olhar para isso e não desprezando, né, assim, as nossas vontades aqui, né, os nossos desejos de curar, de ver as pessoas melhores, etc. Mas a gente vai ter muitos recursos destrinchados para chegarmos mais perto, né, da cura mesmo, ou o que o autor do curso chama de cura, né? Porque muitas vezes tem lá no curso, né, assim, muitas vezes tem a palavra, a expressão, né? É um corpo saudável, né? Um corpo curado e tudo mais, e isso pode realmente confundir. Mas a gente promete que a gente vai falar disso direitinho, certo? Nós vamos falar disso direitinho, trazendo esses recursos, né? Que são recursos de compreensão, né? Recursos de prática, e muitas vezes a gente tem que parar um pouquinho, né? Parar um pouquinho com todos esses pensamentos que vêm, tudo. A gente para e a gente aceita. E tem uma coisa que é muito legal quando a gente se encontra, por exemplo, eu tenho o meu jeito de falar. Cada um deles tem um jeito de falar, o Mirágio vai ter o jeito dele de falar, sempre a mesma coisa, mas às vezes um jeitinho diferente de falar cai em fichas, né? É mais fácil para alguém compreender, né? Mais fácil de alguém. Às vezes eu não uso a palavra compreensão, sabe, gente? Eu prefiro a palavra aceitação, porque intelectualmente todo mundo é capaz de entender. Só que como a gente, né, já falou aqui, a gente tem muitas barreiras, né, para aceitar o que um curso em milagre está falando, então às vezes tem uma forma mais assim, que mais cala no coração de cada um, né? E cada um vai falar do seu jeitinho. Tem alguma coisa? E também, né, Maria, além das palestras, né, de toda essa imersão no ensino do curso, a gente também vai ter algumas comemorações, lançamentos, né? Vamos ter, mas alguma coisa. Lá vai ter uma surpresinha, né? Não, que nenhum deles está sabendo ainda, mas tá bom, ó. Nem você sabe, viu, Carmen? Então, ó, Tô mas me a gente achando. vai ter, mas a gente vai ter, né? Nós vamos ter as comemorações que são muito gostosas. Tem um vídeo ali que a gente vai receber, a gente recebeu de presente, sabe? Um vídeo muito fofo da fundação, que é detentora do copyright, né? E é uma surpresinha para todos, porque está muito fofo mesmo. Nós vamos ter o lançamento de um livro, né? Diferente, muito interessante. Nós vamos ter as comemorações que são, assim, que assim, gente, claro que o autor do curso não está interessado em comemorações, né? Mas as comemorações, elas podem servir, né, de motivo mesmo, né, para a gente lembrar das coisas. Então, ó, são 30 anos da edição em português, sabe? Foi um custo mesmo essa edição em português, né? A Lilian passou quase 10 anos lá junto com quem fazendo essa tradução.
Nós vamos ter 50 anos da primeira, né, impressão, da primeira tiragem de livros, que tem uma história super interessante, né? A primeira tiragem lá nos Estados Unidos, sabe? É, eles não tinham dinheiro, de repente apareceu um milionário lá e aí falou: Olha, eu gostei muito do que eu li, eu quero que vocês deu dinheiro para eles fazerem, depois nunca mais ninguém soube do milionário. Entendeu? Era um milionário do México, nunca mais ninguém soube. Então, o papel dele foi botar o dinheiro lá para ser a primeira tiragem. Né? Aí eles fizeram a fundação e tal. E também vamos comemorar os 60 anos, tudo no mesmo, sabe? Tudo no mesmo ano. Olha, 65, 75, é, e. Ai, gente, faz a conta. 2025. É, Nós agora. Vão porque 30 tudo foi. anos. 95. 95. E não, isso, 1995. Isso mesmo, em 95, né? Obrigada, Ingrid. Porque assim, e os 50 anos, os 60 anos, né, do começo do ditado da Ellen, né, para a Ellen, sabe? Foi no dia 21 de outubro, né, de 1965. Então foi quando a voz começou a falar para ela: Isso é um curso em milagres, por favor, anote. Então, essas comemorações, que não exatamente que o autor do curso esteja interessado, mas para a gente reforça, né? Reforça, puxa vida, olha só, não estamos sozinhos, né? A gente tem um ao outro aqui, esse caminho é trilhado, sabe? Junto com todo mundo, porque são os nossos relacionamentos que vão nos levando a conhecer e a aceitar essa paz, que a nossa resistência, né? Não deixa muitas vezes. Então, assim, tudo isso junto a gente vai ter lá. Tem alguma coisa? Alguma A pergunta? Cláudia está perguntando se vai ter vendas de livros lá. Vai, e a gente vai ter um desconto legal lá para vocês. A gente vai ter um desconto em todos os produtos do Grupo Mera. Né? E a Caterine também fez uma pergunta bem bacana, né? Que ela está perguntando se a gente vai registrar o encontro, né? Porque ela gostaria muito de ir, mas dessa vez ela não vai conseguir. Ah, eu fico muito triste, hein, Cat? Fico muito triste, ó. Mas é assim, mas eu entendo, a gente entende, né, gente? Nós vamos gravar, sim. Dessa vez a gente vai gravar. Nós não temos, assim, nós não vamos ter a transmissão ao vivo, tá? Porque isso envolveria muita coisa, a gente ainda não consegue. Mas a gente vai gravar, vamos gravar as palestras e tudo, e depois a gente disponibiliza, não sei quando, mas uma hora a gente disponibiliza, né, para as pessoas poderem adquirir e ver, né? Tá? Obrigada, gente. O que mais? E aí eu falei um monte, hein? Vamos lá, vamos lá. Quem menos falou foi o Lu. Vamos lá, Lu. Eu posso só. Tem Por uma favor. pergunta aqui que talvez a gente poderia. Tem a Adriana, a Marte está falando. Hoje em dia tenho dúvidas sobre a cura de pessoas com mente adoentada, Alzheimer. Que já não consegue mais compreender bem as falas, como falar. Então, Luciano, responde para ela. Bom, gente, eu começo, vocês continuam, tá bom? Assim, eu vou começar pelo fim. Depois vocês se viram, tá? Eu começo pelo fim. A gente não precisa se preocupar, né, com essas pessoas, porque em mente nós somos um. Então a nossa cura vai curar todo mundo, tá bom? Pronto, vai, continuem aí, tá bom? Então, Eu acho que é bacana isso, porque existe uma crença, né, de que a comunicação ela é feita só através de palavras, né? Então é bacana, foi uma pergunta muito importante, né? Essa comunicação ela pode ser feita também na mente, né? Através, né, dos nossos irmãos, através dos nossos relacionamentos, né? Através das nossas preferências, né? O Espírito Santo usa as nossas preferências para se comunicar com os nossos irmãos. Então, se a gente não consegue falar ou traduzir o que a pessoa está falando conosco, a gente simplesmente se une, né, na mente com ela. Isso é o mais importante, né? A fala não é tão importante mais, né? Até porque, né, para ela já não tem tanta importância mais a fala, né? O que importa mais está sendo essa união na mente, né? Então,
Por mais difícil que seja a gente entender isso, né? Mas é isso, como a Maria Amélia falou, né? Tem uma palavra que eu gosto muito, que é a aceitação, né? É a confiança também, né? A confiança de que está tudo perfeito como está acontecendo, né? Sem nenhuma mudança, sem querer mudar nada. É aceitar, né? Que está tudo perfeito. Nós não precisamos fazer nada. A gente simplesmente aceita e confia que está tudo perfeito. É, Mesmo porque a gente não entende nada, né? Assim, a gente não não, sabe, né? Não consegue saber o todo, mas tem alguém em nós que sabe. sim. Então, Que bonito isso, né? Porque estava me lembrando agora que as palavras, né, são um símbolo do símbolo do símbolo do símbolo. E mesmo a gente falando a princípio a mesma língua, eu mais ou menos, né? Mas é, eu tenho notado muito como é dificílimo de se comunicar usando as palavras. Então, ultimamente, eu tenho tentado me comunicar primeiro na mente e depois ter uma conversa. Ou nem precisa, então, depois ter, porque a comunicação foi tão em esse outro nível onde realmente importa que parece que as situações e a comunicação flui de outra forma. Então, eu acho que é legal essa questão dos símbolos, né? E as palavras, as linguagens, enfim. gente, eu lembrei de um pedaço da história da Ellen, né? Aqui cabe perfeitamente aí, né? Uma vez ela estava, uma pessoa pediu uma ajuda para ela, né? Uma ajuda, uma pessoa que estava numa situação muito difícil. E aí ela ficou muito brava com Jesus, né? Ela falou: escuta, eu não sei o que falar para ele. Eu não sei o que que eu vou fazer, como que eu vou falar. Você tem que me dizer o que que eu vou falar. Porque assim, eu só posso ajudar um pouquinho, mas você sabe, eu não sei como que eu vou ajudar. Aí ele falou para ela, não, fique calma, né? Fique calma. A hora que não foi com essas palavras, lógico, né? Ele fala, mas assim que você tiver essa disponibilidade, né, de ajuda mesmo, né, uma disponibilidade real de ajuda, os anjos de Deus vão falar por você, né? Então não foi exatamente essas palavras, mas sabe? Então a gente fica muito preocupada em relação à forma, né? A forma, o nosso comportamento. E assim, a gente esquece que não é a gente que ajuda, né? Na verdade, a gente esquece. Mas tudo bem também, né? E nós vamos aprendendo a ser só instrumentos do Espírito Santo, né? A gente vai aprendendo, que é um aprendizado, né, gente? É um aprendizado para todos nós. É tudo muito diferente no curso, muito diferente do que a gente tem aqui. Então, né? Vamos lá. É assim, É né? isso, tem sempre um outro jeito, né, É. de experimentar. Eu tenho uma história, né, com a minha mãe. A minha mãe foi assim também. E só que eu não tinha o curso ainda, mas, O que né, o acontece? Espírito Santo tá em tudo. Ele dá um jeitinho e ele arrumou anjos para me mostrar, para eu olhar diferente para minha mãe, me fizeram esse convite. Você já pensou na possibilidade da sua mãe estar experimentando uma paz profunda? Pois é. E aí mudou tudo, porque eu abri a minha mente para experimentar isso, para ver de maneira diferente. E o estado que ela estava, né, ela já não falava mais, enfim, esse estado de comunicação normal, zero, e só mexia os olhinhos, assim, não tinha movimento nenhum mais. E foi 1 ano e meio de muita cura, assim, do que parece ser eu e essa parte dela na minha mente. E, nossa, eu posso até contar 1 hora disso, assim, bem detalhadamente, porque é muito lindo, assim mesmo. E o tanto que realmente esse pedido, né, por um outro jeito, ele é poderoso. Porque esse é o jeito que eu estava fazendo, era o jeito da Patrícia.
né? É, Chegava em casa, chorava, não aceitava, porque minha mãe tão nova, eu aqui, nananã, e bababá, babá. Esse era o meu jeito. é. E aí eu Aí pedi, a né, gente por vê um outro diferente. jeito. E isso é muito Mesmo, poderoso. Isso é lógico, muito poderoso. Isso é muito muito, poderoso. muito mesmo. E a gente vai aprendendo, É o né? jeito que chegou esse livro, né? Através dessa oração, né? É assim, fala, fala por aí. Terapeuta na Luz É, fala assim: minha mãe tem Alzheimer há 20 anos e o cuidado é medido pelo amor e aceitação. Sempre procuro sorrir dessa situação, né? Aí o Gustavo também colocou: o Espírito Santo é tipo um Wi-Fi, não percamos o link. muito bom, né? Ele é um Wi-Fi mesmo, entendeu? Aí a gente tem que deixar as senhas sempre atualizadas, né? É. É, muito bom. É assim, é importantíssimo, sabe, moçada, em todos os nossos processos, né? Que nós não escondamos de nós. Quando nós achamos triste, quando a gente tem vontade de chorar, quando a gente tem vontade de brigar mesmo com o Espírito Santo, né? E tal. E aí, eu tenho uma aluna muito engraçada, ela fala assim: agora eu tô de mal do Jesus, pode deixar que esse período não tô de bem para ele, não tô. E depois ela fala, agora nós estamos de bem de novo, né? Então, mas é importante, porque é importante a gente não esconder da gente, Uhum, porque senão, aí sim o ego pode pegar e deixar a gente enrolada, fingindo que tá tudo bem, uhum, né? uhum, Então, por isso é importante, porque nós não estamos sendo maus alunos de um curso em milagres quando a gente não está em perfeita paz ou em perfeita alegria, uhum, né? Porque uhum, sem esses processos de balanço mesmo, né, de humor ou de tristeza e tudo mais, o Espírito uhum, Santo nem teria matéria-prima para trabalhar com a gente, né? uhum, Isso não é muito simples da gente pensar, né, e tudo, mas é importante. E tudo isso a gente também vai falar por lá, certo? uhum. É, Bom, se não tivermos perguntas, acho que aí, ou vocês também vão, por favor, deixar um recadinho para todo mundo, né? Cada um deixa um recadinho, e aí a gente encerra, tá bom? Se não temos perguntas, então. Não? Não. Então tá. Quem quer começar? Só deixar um recadinho. Bom, eu fui, eu acho que a primeira a falar, né? Depois Isso. da Maria Amélia, mas um recadinho assim de, de gratidão já antecipada a todos que estiverem presencialmente e a todos que estão se unindo em mente, porque nem todos poderão estar presentes, mas com certeza vai ser um momento grandioso no sentido de não de ego, não de vangloriar, Sim. mas de instantes santos, de muitos instantes santos para a cura, para nós aprendermos o que é essa nossa única função, que é aceitar a expiação para nós mesmos e como nesse processo, esse nós mesmos, essa mente íntegra, ela vai abraçando cada vez mais a todas as situações e elas vêm nos casos específicos e aí nós aprendemos a transmutar o que o ego fez para separar para o modo do Espírito Santo, que é usar através da cura para unir, para tornar íntegro, e isso tudo nos é dado diante da nossa escolha. Então, acredito realmente na alegria da extensão do Espírito Santo nesse encontro e dentro dessa alegria fica esse convite a quem, como eu disse, estiver presente e a quem não puder também se sinta uno em mente, porque na integridade nós somos o todo. E nisso está essa bem-aventurança de levarmos essa nossa jornada aqui
com mais alegria, com mais leveza, com mais Obrigada, confiança no Nora. processo. É isso, obrigada. Alguma coisa? Parece Peraí. uma perguntinha. Apareceu uma pergunta, gente. Então vamos lá. Ah, Raridades, ponto colecionismo fala, o Espírito Santo trabalha para a gente como? Não é nós a percepção equivocada que escolhe pelo Espírito Santo? Então ele dá a realidade para a ilusão para depois perdoar? não é ele que dá. Bom, posso. Começo vocês? Ou alguém quer começar? Ah, Você? Eu ia só É você. diferenciar que não é o ego que escolhe o Espírito Santo, não é a mente equivocada. É o tomador de decisões. A Sim. nossa capacidade, a única escolha que nós temos aqui, que é com que mentalidade nós vamos ver. Então, e a essa única capacidade que nós chamamos de tomador de decisão, então, é com essa que escolhe o Espírito Santo e escolhe levar a mente equivocada ao Espírito Santo para mostrar a ele, e aí sim, ele olhando para o que nós estamos levando para ele, na sua luz, ele vê que nós não levamos nada, era só uma imaginação, era uma crença, era algo que nós imaginávamos que não era real. E nisso, diante dessa luz, desfeito. Isso que nós, como tomadores de decisão e que estávamos acreditando na mente equivocada, levamos ao Espírito Santo. Sim, e aí assim, e ele vai trabalhar como com a gente? Mostrando esse nada, né? Mostrando que todo o nosso mal-estar era uma questão de interpretação, né? Uma questão de percebermos junto com o ego. Então, ele trabalha nesse sentido. Ele não vai dar realidade de forma alguma, né? Então, aí o tomador de decisões, ele escolhe ouvir outra interpretação, outra percepção. E Gente, só, vamos, só por favor, complementar ainda, vamos então, lá. e a forma de nós sabermos desse resultado do Espírito Santo é quando, pelo ego, nós sofremos diante da situação e depois da escolha do Espírito Santo, independente da situação continuar estando lá, vem uma paz na mente. Aí nós sabemos que é o efeito Espírito Santo na nossa mente que está no comando. Gostei do efeito Espírito Santo, né? Aí, ó. Efeito Espírito. Então, meninos, vamos falar um tchau então para todo mundo, né? E aí vocês falam, depois eu só fecho aqui, tá bom? Vai, quem mais? A Ingrid já falou? Bom, eu só posso dizer para vocês que esperamos vocês aqui. Quem não comprou ainda, corre, que ainda dá tempo. Se não estaremos unidos na mente. Mas também não se percam as oportunidades de perdão. Vale a pena olhar. Vale. Obrigada, Carmen. E aí É você? isso. Obrigado, pessoal. Nos vemos brevemente. E vai ser importante a gente aprender, como a Ing trouxe, o efeito Espírito Santo. Nós estamos lá para Lindo aprender isso. também Adorei. esse efeito Espírito Santo. Adorei, Ing. É Vamos fazer isso. camisetas. Obrigada. Isso mesmo. É Vamos isso. colocar. É isso. Vamos junto e gosto de lembrar, né? Que quando a gente se cura, a gente não se cura sozinho. Então, para quem não consegue ir, mais reforçando que dá tempo, segura na cadeira, sexta, sábado e domingo, 24, 25, 26, e vai ter Muita cura, né? Vai, muita cura. Né? Já está vai. sendo aqui, ó. Né? Eu Tá. gosto de brincar isso, né? É uma brincadeira, mas é muito verdade, né? Porque a cada pensamento que a gente desiste, a gente está curando, né? Tá experimentando o efeito Espírito Santo. Sem dúvida, a gente vai experimentando cada vez mais. Bom, moçada, assim, gratidão é um estado da mente, né, que, segundo alguns cientistas, é muito parecido com as ondas de meditação, né? Então, a gratidão, não por alguma coisa, mas gratidão só, né? Gratidão.
E assim, vou só contar o caso da minha aluna, que ela tinha assim, ou ela tirava férias, ou ela ia para a nossa conferência. Aí então eu falei para ela juntar o útil ao agradável, né? Então aí ela vai lá e está tirando férias. Eu adoraria muito que todo mundo repensasse, né? Ou que, sabe, e aceitasse tirar férias lá junto com a gente, tá bom? Né? É um bom lugar Então, para tirar férias aqui. então, né? Essa cidade maravilhosa. Gente, super, super obrigada a todos que estão aqui com a gente. Muito obrigada a todos que já estão inscritos, que vão estar lá junto com a gente, de abracinho mesmo, de abracinho de corpinho, afinal de contas, né? E, e super obrigada mesmo a todos que estão nessa jornada de estudos com a gente. Né? Muito, muito obrigada, viu? Então, um beijo no coração de cada um que está aqui com a gente, nesses 4, especialmente. Ai, que feio, né? Cheio de especialismo? Não, não é. Adoro. Não é, tá? Não é especialismo, tá bom? Mas é só para agradecer mesmo vocês, tá? Um Obrigada. beijo muito grande, gente. Super, super Obrigada. obrigada, viu? Até Isso, então, até obrigado, Floripa. pessoal. Até Floripa. Até Até. mais. Tchau. Tchau, tchau, amores.